Olá, pessoal. Boa noite. Mais um prazer aqui estar com vocês aí reunidos na nossa videoaula da segunda semana desse período aí de isolamento. Espero que esse período logo se encerre e vamos logo iniciar aí nossa segunda semana de videoaula. Aqui nessa videoaula nós vamos resolver questões, né, do método ABCP, né, iniciar aí os estudos e resolver as questões do método ABCP para concretizar, né, e vocês ficarem mais atentos a algumas observações que devem ser feitas quando no cálculo desse método. Ok? Então, a gente já vai iniciar já uma explanação rápida dos slides e depois, a gente, na sequência, a gente já começa a fazer o exercício para obtenção do traço, né? E o traço, a gente sabe que todo traço é obtido através do traço em massa, né? Por unitário de quantidade de cimento, tá certo? É depois desse TM, desse traço em massa, que a gente pode converter para utilizá-lo na obra como traço combinado com volume, traço em volume, etc. Então, vamos aqui iniciar com a explanação desse método. Aqui nós temos aí o método da BCP, a dosagem do concreto, o requisito, né, desse método é baseado, já passei para o slide, para você já tem o slide aí, o requisito desse método vai ser a trabalhabilidade, né, que é a consistência do concreto, se ele é seco, se ele tem uma consistência mais plástica, né, e essa trabalhabilidade é medida pelo ensaio do slump test. A gente já verificou como é feito o slump test, como é obtido esse valor de trabalhabilidade. Ele também vai ser um requisito, vai ser a resistência físico-mecânica. Essa resistência é aquela resistência que você, o projeto estrutural vai dar para você um FCK. E você tem que obter, tem que chegar de apoio o seu traço, né? Aquele traço que vai atender aos requisitos do projeto, né? Estrutural. Então, o projeto estrutural vai dar lá o FCK, então você tem que atingir esse valor de FCK com esse traço que você vai obter aí pelo método ABCP, ok? Outros requisitos, eu tenho porosidade, condição de exposição, que vai ser nossa condição, se vai ter o fator aguacimento, né, da norma, qual é a condição que está exposto, né? É uma condição mais agressiva, menos agressiva. Isso aí vai nos dar alguns valores de fator aguacimento máximo, né, que a gente não vai poder utilizar, né, devido à agressividade do meio. Né? Custo também, o custo você tem que fazer o valor, atrelar, né? Tanto a nossa dosagem que a gente vai obter, mas também atendendo não só o requisito técnico, mas também o requisito também econômico, né? Nós temos que fazer o melhor concreto com o menor custo possível. Então, também o custo também é um requisito da dosagem. A gente pode verificar se a gente vai utilizar um aditivo, se não vai utilizar um aditivo, etc. Ok? Então, esse método da BCP foi adotado também, foi adaptado, né, pela associação, né, pelo Instituto de Concreto Americano, para os agregados brasileiros. Para concreto de consistência plástica fluida. Plástica fluida, você vai ter aquele slump, né, de 8 até 12, né? Até 12 de slump, né? 80 a 120 milímetros, né? Tem essa consistência de plástica aí, a fluida. Pode ser também uma primeira aproximação da quantidade de materiais, devendo realizar uma mistura experimental. Então, a gente realiza uma mistura experimental, faz os cálculos de acordo com o método, a gente acha o traço, né? E depois a gente vai ajustar esse valor do traço, esses números do traço, à nossa realidade. É uma coisa empírica, a gente vai chegar no valor de um valor de traço, a gente vai dosar e vai, no caso, confeccionar esse concreto em um laboratório ou uma central de concreto e vai verificar se ele realmente está atendendo. Se ele não atender, a gente vai ter que fazer alguns ajustes, né, no traço, diminuir a quantidade de argamassa, aumentar a quantidade de argamassa, e por aí você vai ter que moldar o cobre próprio para verificar se ele vai atender as condicionantes também de resistência, a parte de agregado, né, máximo, né, o agregado máximo do que vai ser obtido, que vai ter também lá no concreto, no projeto estrutural, né, devido ao que a condição das formas, a condição
lá da quantidade de armadura, né, da peça, etc. Então, como é que é feito esse... Qual é o procedimento desse método? Qual é a sequência de cálculo desse método? Primeiro, a gente vai pegar os materiais, todos os materiais, é por isso que é interessante a parte de laboratório, quando logo se cessar esse momento triste aí dessa doença, né? Dessa Covid e desse corona, a gente iniciar os nossos ensaios de laboratório sem os valores de materiais, sem os valores de características desses materiais, esse ensaio a gente não pode executar esse ensaio. A gente tem que saber quais são as densidades características de cada material, a gente tem que saber qual é a densidade unitária dos materiais, a gente tem que saber quais são os módulos de finura do cimento, da areia, né? Temos que saber qual o tipo de cimento que a gente vai utilizar, qual o tipo de brita, né? Qual o tipo de areia, qual o tipo de brita é o agregado graúdo, areia é o agregado miúdo, né? Então, tudo isso a gente vai ter que fazer esses ensaios para caracterizar o material. A partir do momento que a gente caracteriza o material, caracteriza todos os materiais, né? Saber também se a água nossa que a gente vai utilizar é uma água que pode ser utilizada, porque nem toda água pode ser utilizada de concreto. Pela norma, a nossa água tem que ser potável, né? Então, ela tem algumas características, então também a água também teria que ser feito um estudo químico, né? Da água, das características físico-químicas da água, né? Se essa água tem qual o pH dessa água, quais são os materiais que tem algum salito, não tem, qual o teor, etc. Vamos lá. Então, a gente, depois disso aí, dessas características dos materiais, a gente vai fixar o nosso fator abastecimento, né? Através da curva de Abrams. Abrams que fez diversos estudos, né? de concreto, e ele conseguiu caracterizar, conseguiu verificar que a resistência característica do concreto, a resistência do concreto aos 28 dias, ela é inversamente proporcional ao fator abastecimento e não é numa função exponencial. Então, ele conseguiu verificar isso com algumas constantes e vários outros estudiosos também fizeram essa verificação e comprovou que a resistência do concreto ela é inversamente proporcional ao fator abastecimento em escala exponencial. A determinação também vai ser, depois de fixar o valor abastecimento, fator abastecimento, nós temos aí que determinar o consumo desses materiais e lá no final apresentarmos o traço. Ok? Então, qual é a característica dos materiais? Primeiro, o cimento, que é o mais importante. Por que, Reginaldo, o cimento é o mais importante? Porque a resistência do nosso concreto, ela é calculada, né, através da curva de Abrams, e ela é diretamente o fator preponderante da resistência do concreto é o fator abastecimento. Quanto maior for o fator abastecimento, menor será essa resistência. Quanto menor for o fator abastecimento, maior será a resistência aos 28 dias do concreto. Então, o fator abastecimento é preponderante aí na questão da resistência, né? E se a questão preponderante é a fator da resistência e esse cimento, então esse cimento também tem que ser classificado, tem que ser utilizado da forma como que pode atender aos requisitos do projeto. Então, qual é o tipo de cimento? É um CP32F, é um CP32E, é um cimento de alta resistência inicial? Quais são as características desse cimento? Depende do quê? Qual vai ser, onde vai ser utilizado esse concreto? Esse concreto eu preciso fazer uma desforma rápida, eu preciso de uma resistência inicial elevada, eu preciso de quê para esse concreto? Então, isso aí, essas características da nossa obra que vai determinar as características do nosso cimento e dos nossos materiais. Beleza? Qual é a massa específica do cimento, a resistência aos 28 dias, se é um CP32, um CP40, etc. Já na parte de agregado miúdo e graúdo, eu vou ter que fazer nossa análise granométrica para saber também qual é o diâmetro máximo desse agregado graúdo e qual é o modo de finura desse agregado miúdo. Certo? Massa específica desses materiais, também eu tenho que fazer o cálculo, fazer os ensaios de massa específica. Estão lembrados lá? Quais são, vocês devem, materiais 1, como é que é feito o ensaio materiais 1 e solos, né? Análise granométrica de solos. E a parte de módulo de finura, né? Como é que é feito, aquela somatória de todas as peneiras, né? O material retido das peneiras normais, né? Dividido por 100, vai dar o módulo de finura, a dimensão máxima do agregado, que é aquela parte, a porcentagem, né? Que da abertura da peneira que retém 5% ou imediatamente inferior, né? Dos agregados, retém. E a massa específica e massa unitária. A massa específica é
é a massa específica dos grãos, né? A massa seca sobre o volume do sólido. E a massa unitária é a massa do solo sobre o volume total. Aí agora tem um compactado, né? Que eu vou ter que fazer a parte compactada das britas, na massa unitária da compactada da brita, que vai ser utilizada no método. E está lembrado lá quando faz um ensaio de massa específica, de agregado graúdo miúdo. O miúdo a gente pode usar o frasco Chapman, ou também aquele o ensaio do piquenômetro, né, para o agregado miúdo. E já para o agregado graúdo, que é a britas, a gente utiliza aqueles métodos, né, com aquele as características, né, da balança hidrostática. A gente vai utilizar uma balança que você usa pelas características, né, pelo teorema de Arquimedes, né, que a gente diz que um corpo, a força que exerce o empuxo, né, é o valor do volume de água deslocado, a força desse empuxo. A gente consegue, por esse parâmetro, né, de Arquimedes, a gente fazer o cálculo, né, dos volumes do sólido de uma brita. E o peso é tranquilo, o peso você pesa o material seco e verifica ali o peso e a massa seca. Agora, o grande problema da massa específica é saber qual é o volume de sólido. Então, lá num agregado miúdo, a gente faz por piquenômetro ou frasco Chapman, e aqui no agregado graúdo a gente faz o uso da balança hidrostática. Ok? Tranquilo. Então, o concreto. E aí a parte do concreto. O concreto eu vou fazer o quê? Eu tenho que saber qual é o slump, qual é a consistência desejada desse concreto. Né? Qual vai ser a consistência desejada desse concreto? Eu vou querer um concreto fluido, eu vou querer um concreto plástico, eu vou querer um concreto seco, vou usar em nefil, vou usar em uma viga que tem alta densidade de aço, então eu tenho que ser um concreto alto densado. Então isso aí tudo vai influenciar. Beleza? Então a gente vai ter que vai ter que verificar no projeto qual é a consistência desejada, qual é a condição de exposição, que eu falei para vocês. A condição de exposição a gente vai definir lá em concreto 1, vocês vão ver isso, que lá essa condição de exposição vai definir, né, qual vai ser o cobrimento mínimo da armadura no concreto, vai definir também qual é o fator aquecimento máximo, né, para cada tipo de exposição e grau, né, de exposição desse concreto, né? Você vai estar num ambiente marinho, você vai estar num ambiente rural sem problema, né? É isso aí que a gente vai ter, essa condição de exposição. Resistência característica do concreto. Qual é a resistência característica do FCK de projeto? Qual é? 20, 25, 30, 40? E a resistência de dosagem do concreto. A resistência de dosagem vai ser o FC 28. O FC é a resistência aos 28 dias, né? Que é dado pela fórmula de FCK mais 1,65 desvio padrão. Isso aí é um estudo que é realizado através da curva de graus. A gente tem uma certa segurança nas médias de resistências do concreto. Então, a gente faz aí o 0,65 e desvia na curva de Gauss de 1,65, né? Que vai dar uma confiança aí de 95% de confiabilidade. Ok? Ok. Sim, pessoal. E esse desvio padrão? Desvio padrão, se a gente não tem os valores de um conjunto de corpo de prova, como obras convencionais, né? Diferentemente de uma concreteira, eu não tenho uma grande quantidade de materiais, de valores, né, de desvio padrão que eu tenho da minha obra. Então, a norma nos dá, na NBR 12655, nos dá esses valores, né, para cada tipo de condição. Qual é a condição? Minha obra eu tenho uma condição que eu vou pesar todos os materiais, meu controle vai ser de água, vou controlar a água, vou pesar todos os materiais, então eu vou ter a condição A. Porque o cimento agregado são medidos em massa e a água de amassamento é medida em massa ou volume com dosador. E corrigida também a função das umidades dos agregados. Os agregados vão ser também, vão fazer um ensaios, né, para a gente fazer como a gente fez lá no estudo de dosagem, né, para corrigirmos o traço. Corrigir o quê? A umidade que vem na areia, né, a gente vai corrigir para o fator aquecimento e também o fator de inchamento das areias, né. Condição B, o desvio padrão vai ser utilizado 5,5, a condição C, 7. Cimento medido em massa, agregados são medidos em volume. Após isso aí, a gente vai fixar o nosso fator aquecimento, determinar as quantidades e consumo dos materiais. O critério da fixação do fator aquecimento é a determinação da curva de Gauss do FC28. O FC28 vai ser o FCK mais 1,65 desvio padrão. Desvio padrão, a gente vai ter o desvio padrão 4, 5,5 e 7. Você é a condição aí que você vai fazer em sua obra. Então, FCK, FC28 FCK mais 1,65 de SD.
Ok? Vamos dar um pequeno exemplo. O cimento CP32 tem um concreto aí com resistência de 25 aos 28 dias. Ok? Então, 25 MPa aos 28 dias, eu vou ter aí o valor de FC, no caso, o concreto resistente de em 25 MPa aos 28, o FC 28, 25. Então, você aqui tem o valor 21, 22, 23, 24, 25 megapascal. Eu saio com uma reta paralela às abscissas, toco no tipo de curva que abre o tipo de curva de cada tipo de cimento. O cimento é CP44, CP41, é 32, o nosso ali no exemplo é 32. Então, é a terceira curva aqui nesse ábaco. Então, eu venho lá com 25, paralela à curva, toco na curva de 32 e desço uma vertical paralela às ordenadas, chegando aí a um fator aí de 0, eu tenho aqui 59, entre 58 e 59, 0,585, né? Daria aí o fator aguacimento, ok? Nesse caso, nesse exemplo, daria esse valor de 0,585, ok? Aí, depois de definir o fator aguacimento através da curva de Abrams, que está aí definida, né? CP 25 aos 28 dias, toco na curva e desço e acho o valor. Eu tenho aí agora que determinar o meu consumo de água. O consumo de água, pessoal, ele é função do slump, o abatimento, slump teste, e diâmetro máximo do agregado graúdo, que vai ter também no projeto. Digamos, se eu tenho um slump, né, de 80 mais ou menos 10, ou 90 mais ou menos 10, digamos, ele vai ficar em torno aqui desse, atendendo a esse slump. Ele, 90 mais ou menos 10, eu chego a 80 ou chego a 100 de slump. Então, eu posso utilizar esse ou esse. Como eu quero um concreto mais fluido, eu vou utilizar esse daqui. Então, da faixa de 80 a 100. Se eu tiver um diâmetro máximo 19, eu vou usar 205 litros por metro cúbico. Se eu tiver 25 milímetros de diâmetro máximo, eu vou usar 200 litros. Se eu tiver diâmetro máximo de 2 milímetros, eu vou utilizar 195 litros por metro cúbico de água. O consumo do cimento é fácil. Se eu tenho a relação água sobre cimento me deu lá o valor de 0,585. Se eu tenho o valor de 0,585, eu pego esse valor, consumo de água que eu achei lá, se for 200, 205, e divido pelo fator aquecimento e me acho o consumo de cimento. Ok? Isso aí, pessoal, eu vou andar um pouquinho, porque isso aí está no slide, eu vou já adiantar para a gente fazer logo o exercício, né, que aí fica mais fácil para a gente entender essa parte dos cálculos, né? E o consumo de agregado graúdo. O consumo de agregado graúdo também tabelado, que é uma tabela consumo de brita, né, que a tabela vai ser em função do diâmetro do agregado e o módulo de finura, né, da areia, né, esse consumo de brita. E o consumo de areia é o último passo para o cálculo. O consumo de areia vai ser o consumo de um concreto, lá a gente já estudou isso lá em materiais 1, né? Para 1 metro cúbico de concreto, você vai pegar cada traço, né, o valor dos traços, dividir por sua massa específica, né, real dos grãos. No caso, em torno aí, cimento 3,1 grão por centímetro cúbico, a areia está em torno de 2,6, 2,65, a brita 2,74, em torno, a água é 1. Essa massa específica dos grãos, a gente vai pegar o traço, dividir por essa massa, somar tudo, né? Isso aí vai dar uma quantidade de massa, né, para a unidade de cimento. Se for 50 quilos, 60 quilos, 50 quilos, 70 quilos, pronto. Isso é um volume para um traço, para uma betonada, digamos, para um saco de 50 quilos. Um saco de 50, digamos, eu tenho um volume X de concreto, mas eu quero para 1 metro cúbico. E o nosso traço é unitário, então eu pego esse 1 metro cúbico, divido pelo esse unitário, vai me dar o consumo de cimento. Esse consumo de cimento vai ser o consumo de cimento que vai dar também igual todas as relações, as proporções. O traço é 1 para 1,1 para 2 para 2. Então, se eu tenho 1 e o consumo de cimento para 1 metro cúbico deu 400, eu vou ter 400 kg de cimento, e se for 2 para 2 para 2, eu vou ter 400. 2 vezes 400 vai dar 800 kg de areia, mais 2 vezes 400, 800 kg de brita para 1
metro cúbico de concreto nesse traço 1 para 2 para 2. E se for 0,5 lá o fator de aquecimento, eu pego 0,5 multiplico pelo consumo de cimento, que é 400, vai me dar lá 200 litros de água. Ok? Aí eu já tenho todo o consumo aí. 400 quilos de cimento, 800 quilos de brita, 800 quilos de areia, 800 quilos de brita e 200 quilos ou litros de água. É muito tranquilo. Então, nesse traço de WCP, a gente primeiro calcula todos os volumes. Volume tabelado, o volume do consumo de cimento é relacionado ao consumo de água e cor de árvores. A gente acha esse volume real do cimento. O consumo de brita, a gente vai achar o consumo de brita através da tabela do modo de finura. Achamos o consumo de brita. A água também é do fator aquecimento da cor de árvores. Só no resto da areia. A areia vai ser o metro cúbico todo, menos o volume desses todos específicos, vai me dar o volume da areia. É muito fácil calcular esse consumo de areia, que é o passo final do cálculo. Aí está aí a parte do cálculo do volume das britas, né, que é em função do agregado, do diâmetro máximo do agregado. Né? Tá aqui o diâmetro máximo do agregado. Você faz a tabela de diâmetro máximo do agregado e o módulo de finura da areia, digamos. O módulo de finura da areia é 2,6 e o meu agregado é 25. Então, o volume de brita vai ser 2,6, tá aqui, e 25 vai dar 0,715, né, o volume de brita, ok? Metros cúbicos, 0,715 metros cúbicos de brita, ok? Mas isso aí é volume. E o consumo de brita, no caso a massa, é dado pela norma que esse consumo vai ser esse volume de brita tabelado, da tabela, vezes a massa unitária compactada das britas, que dá um maior valor, né? Então, beleza. E aí tá aí, pessoal. Depois nós achamos o consumo de água, consumo de cimento, um dividido pelo outro vai dar o fator aquecimento. O consumo de cimento a gente a gente tem um consumo das britas através da tabela do VB, né? Que o consumo da brita é o VB vezes o gama da massa unitária da brita. A gente calcula o consumo de brita. Temos a água pelo consumo de água. Só nos resta agora calcular o quê? O consumo da areia, que é o volume de areia que a gente vai ter para um metro cúbico. Para um metro cúbico, então o volume de areia é 1 metro cúbico menos o volume total desses materiais para um metro cúbico. E o que é volume de material? É massa. Densidade é o quê? Densidade é massa sobre volume, e volume vai ser massa sobre a densidade. Massa de brita sobre a densidade, massa de água sobre a densidade. Isso tudo vai me dar o volume específico dos materiais. Cimento e brita, areia. Que tira isso aqui tudo, vai me voltar o volume de areia em 1 metro cúbico. Mas eu não quero volume de areia, eu quero consumo, porque o traço é dado em consumo, em quilo. Então, o consumo de areia vai ser o volume da areia vezes a massa específica da areia. Acabou o processo. Então, vamos fazer um exercício rapidinho aí? Vamos lá? Então, vamos lá, fazer um exercício rápido. Eu tenho aí esse exercício. Você vai ter... a gente primeiro tem que fazer o quê? Ensaiar todos os materiais, verificar quais são as características de todos os materiais, né? No laboratório. Então, a gente vai verificar qual é a característica da areia. Vou fazer o ensaio de granulometria, saber o modo de finura, aí 2,6, o inchamento 30%, umidade da areia 6%, que eu vou ter que abater, né? Lá corrigir o traço. A específica da areia, 2.650 quilos por metro cúbico, e a unitária da areia, 1.460. Brita 1 e brita 2, a gente no traço foi selecionado para utilizar 2 britas, que deu maior massa unitária compactada de 1.500 quilos por metro cúbico, está aqui. A brita 1, qual é a característica da brita 1? Densidade específica dos grãos, 2.700, que é a mesma densidade da outra brita, que é a mesma brita, é o mesmo material, digamos, é uma brita granítica, então, se é a mesma brita, a massa específica dos grãos é a mesma. O que vai mudar é a massa solta, devido aí o diâmetro de cada uma, o arranjo, né, das pedras, né, em um certo recipiente. Então, a unitária compactada 1.500 das duas, que é a junção das duas. A solta, que é a unitária, 1.430 da brita 1 e 1.400 da brita 2. O diâmetro máximo, é claro, não vai ser a brita 1, então vai ser da maior brita, então da brita 2, 25 milímetros. E qual é a característica do cimento? Vai ser um CP2, é um cimento Portland 2,
de 32 megapascal. Então, a resistência do cimento aos 28 dias, 32 MPa. Então, a gente vai pegar a curva do 32 lá em Abrams. E a massa específica do cimento, 3.100. Ok? Beleza. Aí temos aqui também aí a características, né, do concreto. Vai me dar qual esse concreto você que vai ter o quê? Ele me deu aí uma proporção de 80% a 20% das bridas. E o concreto, lá no projeto estrutural, ele me pede 25 megapascal de resistência aos 28 dias, um slump, um abatimento de 90 mais ou menos 10, e uma condição B. Essa condição B, lembra lá? A condição B vai ser dada lá para o meu valor do desvio padrão. Que o FCK, o FC 28, o FC 28 que vai entrar lá na curva de Abrams, é o FCK mais 1,65 de SD. SD 4, 5,5, 7. 4. Condição A, 5,5. Condição B, está aqui, 5,5. E 7, condição C. Então, vamos resolver o problema? Como é que a gente resolve? Fácil. Vamos determinar primeiro o fator aguacimento, que vai ser dado por quem? O fator aguacimento, eu vou ter que calcular o meu FC 28. Meu FC 28, eu tenho o FCK, que do problema é 25. Está aqui, o FCK 25. E eu vou calcular o FC 28. O FC 28 é o quê? FCK mais 1,65 de SD. Tá aqui. E o SD, condição B, 5,5. Vai aparecer 5,5 aqui. Então, 25, FC 28 é 25 mais 1,65 de SD. Ó, 5,5 aqui. De onde tira o SD? Vamos lá, o SD. O SD, pessoal, é aqui. Condição A, 4. Condição B, 5,5. Condição C, 7. No nosso problema foi a condição B. Então, vai usar 5,5. Então, voltamos lá para o slide. Pronto. Então, FC 28, 25, mais 1,65 de 5,5. Que vai me dar um valor aí de 34 megapascal. Então, o valor do FC 28 que a gente vai colocar lá no nosso... como é que chama? No nosso ábaco, na nossa curva, né? Na nossa curva de FC 28 e na abscissa, ordenada FC 28, a abscissa, fator aguacimento e as curvas de cada tipo de cimento. Então, 34, pessoal, eu vou lá no gráfico. O gráfico está aí, né? Feito por Abrams, FC 28 na ordenada, está aqui. Na abscissa temos os fatores de aguacimento e aqui as curvas de cada valor. Lembra lá que o FC 28 deu 34, ok? 34, 30, 31, 32, 33, 34. Eu levo uma horizontal paralela aí, né? Às abscissas, toco na curva. Qual é a curva? A curva é a terceira. 1, 2, 3. Terceira 20, por quê? 32. 26, 29. É CP2, 32 megapascal, a resistência dele. Toquei na terceira curva. Tocando na terceira curva, agora toquei na curva, vou descer para achar o meu fator aguacimento. Olha aí a vertical paralela aí, as ordenadas. Me deu um valor de quanto aqui, pessoal? 45, 0,45, 0,46, 0,47, 0,48. Entre 0,47 e 0,48. Então, eu vou ter lá 0,475 do fator aguacimento através do água. Beleza? Sem problema nenhum. Toquei aqui FC 28, FCK 25, mais 1,65 de 5,5, me deu 34. Bati na curva de CP32, desci 0,475. Ok? E o nosso consumo de água, ele é a relação daquela tabela. Vamos lá? Consumo de água, ó, abatimento, 90 mais ou menos 10. Então, o nosso slump é 90 mais ou menos 10. Voltamos lá. Então, está aqui, abatimento 90 mais ou menos 10. Diâmetro máximo, 25 milímetros. Onde foi isso, Reginaldo? Aqui. Diâmetro máximo, dado do problema, brita 2, 25 milímetros. Então, isso aí, pessoal, vai ser tabelado, né? A tabela do consumo de água. A tabela está aqui. Eu vou utilizar 90 mais ou menos 10, eu vou querer um concreto mais fluido, eu vou utilizar a terceira linha, mas a segunda linha também, ela passava também, ela poderia ser utilizada. Mas eu vou querer um concreto mais fluido, eu vou para 80 mais ou menos 100. Então,
80 mais ou menos 100, essa linha. E qual é a coluna? De 25. Então, é 200. Então, consumo de água, vamos lá? 200. Perfeito aí? Achamos aí o consumo de água. Sim, Reginaldo. E qual é o terceiro, a segunda etapa? Eu achei o consumo de água, 200 pela tabela. A gente vai achar agora o consumo de cimento. Gente, o consumo de água é 200 e o fator cimento que a gente conseguiu lá, com FC 2834 e curva do 32 megapascal, a gente achou o fator cimento de 0,475. Se eu pegar agora, o que é o fator cimento? É água sobre cimento. Água sobre cimento deu 0,475. A água eu tenho é 200. Eu quero o consumo de cimento, que é a quantidade de cimento. Eu pego o cimento, coloco onde tem a água e boto a água onde tem cimento. Beleza? Boto o cimento aqui e a água desce. Então, o consumo de cimento vai ser o consumo de água sobre o fator cimento. 200 sobre 475. Vai me dar aí 421 quilos. Vocês podem pegar a máquina aí, calcular aí rapidamente. 200 dividido por 0,475 vai me dar 421. Calcular aí. Pegar a máquina calculadora. Posso continuar? Então, vocês acham aí. Divide aí 200 por 0,475. Vou esperar um pouquinho. Todo engenheiro tem que ter uma máquina do lado, né? Calculadora, para a gente dimensionar e calcular os custos. E dimensionar tudo que tem a nossa... Beleza? Então, calculou aí, pessoal. Deu 421, perfeito? Então, vamos lá. Sim, pessoal. E agora a etapa, vamos lá. A gente já calculou a água, calculamos cimento. Só falta calcular a brita e depois pegar onde isso está aí dos volumes reais dos outros. Então, vamos lá. Então, etapa 2, vamos determinar o consumo do material de brita. Qual é o volume de brita? Ele é dimensão máxima do agregado. Lembra que é 25? Todo mundo sabe que é 25. E o módulo de finura, pessoal? O módulo de finura da areia OMF 2,6. 2,6 e o diâmetro máximo 25. Então, 2,6, 25. Ó, turma. 0,715. E qual é o consumo de brita? A gente achou esse número, né? Beleza? Todo mundo entendeu? 25, diâmetro máximo, linha 2,6, módulo de finura. 25, 2,6. 0,715 volume de brita. Então, pessoal, consumo de brita. VB, 0,715. Gama compactado da brita, 1.500. Está lá no exercício. Isso me dá um consumo de brita de 1.072 quilos de brita, todas as britas, A1 e A2 somadas, por metro cúbico. Brita 1, 80%. Brita 2, 20%. A gente fez esse cálculo lá. Foi cálculo não, foi dado no exercício. Então, 80% Brita 1 vai dar 80% de 1.072, 808, 20%, 314. Então, essa é a quantidade de massa. Calculamos, pessoal, a quantidade de massa de brita, calculamos a quantidade de massa da areia, do cimento e a massa da água. Só nos resta agora a gente calcular aí o volume de areia. Como eu disse, o volume de areia, o consumo, os valores de 1 metro cúbico de concreto é dado pelos volumes reais dos materiais. Então, o volume real é o quê? O que é volume real? Densidade, eu sei que é massa sobre volume. Então, volume real é massa sobre a densidade específica. Então, o volume real do cimento é a massa do cimento sobre a massa específica do cimento. Qual foi a massa do cimento? Consumo 421. E a densidade específica do cimento, 3.100. Brita 1 e Brita 2. As duas somadas, eu posso somar que a massa específica são iguais. Então, deu 1.072 pelo consumo de brita lá. Dividido por 2.700, que a massa específica da brita são a mesma, de 1 e 2, porque é a mesma brita, a brita granítica, vai me dar uma massa específica dos grãos iguais. A massa unitária que é diferente, mas aqui entra a massa específica. Então, posso juntar as duas. Dividido por 2.700. Mais a água, 200, lembra lá? Que é a água de 200, dividido por 1.000, que é a massa específica da água, vai me dar um valor de somatório de 0,732 metros cúbicos de todos esses materiais. Cimento, brita e água. A areia vai ser de 1 metro cúbico menos isso aqui. Então, volume de areia, 0, volume real de areia. E qual é o consumo da areia? A massa real da areia. Se eu tenho o volume real da areia, eu pego agora, eu tenho volume, densidade é massa sobre volume, agora eu quero massa, vai ser o quê?
Massa vai ser densidade vezes volume. Próximo slide. Consumo, que é a massa, densidade vezes volume. É o volume da areia vezes densidade. Acabou. Então, eu vou ter lá 0,268, que eu calculei lá no slide anterior. 0,268. Está aqui. 0,268. E a gente vai ter aí, vezes 2.650, que é a massa específica real da areia. Vai me dar aí um total de 710 quilos por metro cúbico. Terminamos o traço. Então, 421 quilos de cimento, 1.072 quilos de brita, 710 quilos de areia e 200 quilos de água. Acabou o traço. Mas o traço é obtido em unidade de cimento. Então, tem que dividir todo mundo por 421. Beleza? 421 sobre 421 dá 1. 710 sobre 421 dá 167. 858, que é 80% de 1.072. E aqui 20% de 1.072 dá 158 por 421, 204. 214 por 421, 0,51. 200 sobre 421, 0,475. Beleza? E aí, então, um exercíciozinho aí para vocês, para a gente fazer. Eu vou fazer rapidamente, depois você em casa repete, eu vou passar outros exercícios para vocês aí. Tá bom? De acordo com o traço que acabamos de calcular, qual será a quantidade de material necessária para moldar umas 17 corpos de prova, sabendo que o corpo de prova possui um volume de 1,6, levando em consideração que é um 10%. Pessoal, eu tenho aí um volume. O volume que a gente calcula para um metro cúbico, a gente vai fazer a mesma metodologia para calcular esse volume aí, que é 17 vezes 1,6 vezes 10% de desperdício. Então, é fácil. Eu pego aqui 17 corpos de provas. Cada cor de prova tem 1,6 decímetro cúbico, que é a mesma coisa de litros. Desperdício 10%, 1,1. 17 vezes 1,6 vezes 1,1, 29,9 decímetros cúbicos ou litro. Isso aqui é o volume total. E o volume total vai ser igual ao consumo, que eu quero, o consumo de materiais, vezes aqueles volumes reais unitários do traço. Fácil. Nosso traço é 1 para 1,67, para 2,04, para 0,51, para 0,475. Eu vou pegar aqui o meu volume, que vai ser 29, vai ser igual ao consumo vezes o volume unitário de cada material desse do traço. E qual é o volume unitário de cada material desse do traço? 1,67 do cimento, da areia, né? 1 sobre 3,1, 1,67 da areia, 0,51, aqui está. Ele pegou o gama da areia aqui, da água aqui era 1, né? E repetiu da água, da brita aqui. Ficou errado. Mas aí o consumo deu 1,67 de areia, né? Brita 1, 2,04, 0,51 e só que foi uma questão de, depois eu conserto para vocês aqui no slide que eu vou colocar para vocês lá na aula. Então, aqui a gente faz o consumo dos materiais e acha o volume final. Ok, turma? Então, a aula fica por aqui. Eu vou retificar esse último slide aí, devido à repetição do cálculo da água, e mando para vocês o exercício. Vou retificar esse último slide aí e mando para vocês. Tá ok? Um grande abraço e até a próxima.